Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Macros e VBA do Excel. Nessa aula, vamos utilizar um exemplo prático para o seu dia a dia do uso das instruções de repetição. Especificamente, vamos falar sobre a instrução for next. Existe uma característica importante nessa função que determinamos um número x ou um número determinado de ciclos em que essa instrução de repetição vai ocorrer. No exemplo que vamos utilizar nessa aula, vamos bloquear todas as planilhas para alterações na nossa pasta de trabalho. E, na sequência, vamos criar uma macro para desbloqueá-las. Esse é um processo bem simples que vai ser utilizado utilizando as funções de repetição. Vamos lá. Vou abrir o Excel 2013. Vamos abrir uma planilha em branco. E vou gerar algumas planilhas aqui apenas para que possamos fazer os testes. Bom, para fazer essa planilha, essa aula, nós vamos criar dois botões de macros. Desenvolvedor, vamos inserir um controle ActiveX, vai ser um botão. Esse primeiro botão, nós vamos mudar a propriedade dele do caption para que ele seja o botão bloquear planilhas. Vamos lá, vou selecionar aqui, bloquear planilhas. E o outro botão que vamos inserir vai se chamar desbloquear planilhas. Você pode até colocar uma senha para que isso funcione, mas vamos fazer o processo passo a passo. Veja só. Vou fechar aqui as propriedades, vou dar dois cliques no ícone bloquear planilhas e vamos entrar no nosso ambiente do VBA. Vamos entender o que nós precisamos fazer. Precisamos percorrer cada uma das nossas planilhas e bloqueá-las contra alterações. Mas a sua pasta de trabalho ela pode ser dinâmica. Na parte de baixo, você viu que eu criei 5 planilhas na nossa pasta de trabalho. Mas no dia a dia, você pode querer criar mais. E, ao clicar sobre bloquear, desbloquear e bloquear planilhas, todas elas devem ser bloqueadas e desbloqueadas automaticamente. Para mudar ou para criar essa rotina de repetição, então vamos utilizar as seguintes instruções. Veja só. Primeiro passo, vamos criar aqui uma variável din a, ou melhor, din count as integer. Essa variável vai alimentar a quantidade de planilhas que eu tenho aqui na minha pasta de trabalho. Vamos começar colocando aqui, for each. For each é um comando novo que nós não vimos ainda. É a mesma coisa do for next, só que esse each ele trata de objetos. Literalmente eu estou dizendo assim, for each, eu vou colocar aqui uma variável, planilha, in sheets. Basicamente, eu estou dizendo aqui para a instrução for, para cada planilha, que esta planilha vai ser uma variável criada automaticamente pela rotina para representar cada sheet ou cada planilha dentro desse meu conjunto de planilhas. Então, para cada planilha no meu conjunto de planilhas, faça alguma coisa. Bom, antes de fazer alguma coisa, vamos capturar a quantidade, vamos inicializar a nossa variável count, só para que você possa ver quantas planilhas que nós temos, ele vai contar isso de forma automática. Count igual sheets, que é o nosso objeto de planilhas, ponto count. Note que inicializando a variável count, definindo-a como um inteiro, eu posso atribuir o valor a ela da contagem das planilhas que estão ativas aqui na minha pasta de trabalho. Muito bem. Se nós apenas depurarmos o programa pressionando a tecla F8, você vai ver que assim que nós passamos pela instrução count e eu parar o mouse aqui, você vai ver que ela vai ser inicializada com o valor 5, que é o total de planilhas que nós temos na nossa pasta de trabalho. Já resolveria. Eu poderia então usar essa instrução count para controle. Mas nós não vamos utilizá-la, porque eu vou deixar que a instrução for next se encarregue de percorrer cada uma das minhas planilhas de acordo com o objeto sheets, que é o conjunto das planilhas da minha pasta de trabalho. Então, para cada planilha, o que nós vamos fazer? Nós vamos dizer que a planilha ativa, certo? Planilha.protect. Esse argumento, esse método protect, vai proteger a planilha que está ativa. Basicamente, eu vou dizer assim, que a primeira planilha do ciclo, ela vai ser protegida com o quê? Nós precisamos colocar uma senha. Vou dizer aqui, password, dois pontos, igual, abro aspas, e vou colocar aqui a senha 123ABC, fecho aspas. Basicamente, nós temos essa instrução já bloqueando a minha planilha, e ele vai fazer esse ciclo 5 vezes.
Como é que eu posso ter certeza disso? Vamos debugar o nosso programa inicialmente. Veja só. Pressionando a tecla F8, vamos começar a depuração para cada planilha no meu conjunto de planilhas. Veja só. Primeira planilha, F8, e eu tenho aqui a variável, né? Planilha, que representa a primeira planilha do ciclo, ponto .protect, ela vai ser protegida com a senha 123ABC. Assim que eu der a tecla F8, ela já foi protegida, não retornou nenhum erro. Next vai fazer com que a estrutura for volte para o segundo contador, ou seja, a segunda planilha. Para que você possa ter ideia do que está ocorrendo, veja só. A janela de verificação imediata, se ela for fechada por engano, pode ser pressionada Ctrl G para ser exibida. Se digitarmos aqui a interrogação e escrevermos planilha.name, você vai ver a planilha ativa nesse momento do ciclo. Se eu pressionar o Enter, você vai ver que é a plan2. Continuando com o F8, a cada planilha que o ciclo for executando vai protegendo contra a gravação. Acabou. Como é que eu posso ter certeza que a minha planilha foi bloqueada? Eu vou tentar digitar alguma coisa na minha célula, você vai ver que você não consegue. Se eu tentar aqui na plan 1, também não consigo. Na plan 2, não vou conseguir. Todas as minhas planilhas foram bloqueadas. Para desbloquear as planilhas, nós vamos usar basicamente o mesmo método. Veja só. Vamos voltar aqui para o modo Design. Vou dar 2 cliques no meu botão Desbloquear planilhas. Opa, primeiro eu tenho que interromper aqui a execução. Prontinho. 2 cliques no meu botão. Opa. Não estou conseguindo desbloquear as minhas planilhas ou entrar no código porque essa minha planilha está protegida. Se você entrar aqui em Revisão, Desproteger planilha, observe que ele vai pedir a nossa senha. Se digitarmos uma senha inválida, ela não será desbloqueada. Então, eu preciso digitar a senha correta, que é 123ABC, para que a planilha seja desbloqueada. Com isso, eu consigo editar o código do desbloquear planilhas e realizar novamente a operação. Vamos fazer novamente o nosso ciclo, veja só. Só que dessa vez eu não vou usar as variáveis. Eu vou pedir para que essa nossa planilha, esse nosso ciclo de desbloqueio, faça de forma direta. Eu não preciso da variável count. Eu só mostrei a vocês como realizar a contagem das planilhas ativas usando uma variável. Bom, vamos lá. For each, ou seja, para cada planilha em Sheets. Next. Basicamente, o que nós fizemos novamente foi criar outra variável planilha para que no meu conjunto de planilhas faça uma instrução que eu vou digitar aqui dentro do for next. Mas preste atenção. Por que eu consegui utilizar o mesmo nome de variável aqui e aqui? O domínio dessas variáveis ele está definido aqui como private. Ou seja, essas variáveis só existem no início da sub e no final da sub. Assim que o código termina de executar a sub, esta variável deixa de existir. Por isso, eu consigo usar o mesmo nome de variáveis em mais de um método ou mais de uma sub sem problemas. Bom, para desproteger a planilha, o processo é bem simples. Veja só. Planilha, que lembre-se, para cada ciclo do for next é a variável planilha que vai estar controlando ela. Então, planilha.unprotect, que é a instrução para desproteger. Para isso, eu preciso passar a senha, veja só, igual 123 ABC. Está pronto. Dessa vez, ao invés de usarmos esta instrução aqui debugando, nós vamos vir na nossa planilha, sairmos do modo Design e, note, se eu tentar aqui alterar qualquer uma das minhas planilhas, eu não vou conseguir, certo? Mas, se eu clicar agora em Desbloquear planilhas, opa, deu um errinho, vamos lá. Eu devo ter errado. Eu acho que uma das planilhas, a senha dela é diferente que eu estava fazendo um teste. É isso mesmo, a senha fornecida está incorreta. Vou depurar. Antes de gravar essa aula, eu fiz um pequeno teste. A senha da planilha que ele está tentando desbloquear, que é essa, é apenas 123. Eu vou interromper aqui o código. Eu vou desbloquear essa planilha, veja só. Vamos achar aqui quais são elas. Desproteger. 123. Prontinho. Se eu tentar executar esse código de novo, você vai ver que todas foram desbloqueadas. Se eu clicar em bloquear, todas foram bloqueadas. Desbloquear, todas foram desbloqueadas. Vamos trabalhar outro conceito aqui. Veja só. Primeiro, eu preciso informar o meu usuário que o procedimento foi feito. Então, na rotina, eu vou colocar uma message box informando que, lembre-se, esse primeiro método aqui é para bloquear. Então, eu vou dizer que
todas as planilhas foram bloqueadas. Vírgula, VB OK Only, que eu quero somente o botão de OK, e o título da minha janela vai ser Processo Concluído. Muito bem. Detalhe, a mesma mensagem vai ser usada na rotina de baixo, só que dessa vez com a instrução desbloqueada. Veja só, todas as planilhas foram desbloqueadas. Vamos fazer um teste? Bloquear. Prontinho. Mensagem informando que foi bloqueada. Desbloquear. Prontinho. Todas as planilhas foram desbloqueadas. Se você percebeu, a nossa planilha, ela dá a impressão que nós percebemos a cada vez que ela passa por uma planilha, o botão ele fica ligando e desligando. Essa é uma instrução muito prática que nós vimos logo no comecinho do nosso curso, que há a possibilidade de desligar essa atualização de tela das nossas macros. Para fazer isso, vamos entrar no nosso código. E se você se recorda, veja só, nós temos uma instrução chamada application.screenUpdating igual a false. Essa instrução faz com que a tela pare de ser atualizada. Só que lembre-se, toda vez que você desligar a sua atualização de tela, no final do seu procedimento, veja só, lembre-se de ativá-la também. Application.screenUpdating. Senão o seu usuário não vai conseguir manusear a sua planilha. Vamos fazer o mesmo aqui na parte de baixo, veja só. Application.screenUpdating igual a false para desligar a atualização de tela. E antes da mensagem box, application.screenUpdating igual a true. Prontinho. Veja só, novamente, perceba como houve uma alteração. Assim que eu clicar em bloquear planilhas, sem a tela piscar, nós vamos ter a mensagem de atualização. Quando eu clicar em desbloquear planilhas, a mesma coisa. Você vai ver que a atualização não vai ser realizada como foi feita anteriormente. Com isso, você ganha também muita agilidade no processo de execução das suas macros. Agora uma pergunta, como é que eu posso exibir a quantidade de planilhas que foram bloqueadas ou desbloqueadas? Simples, também vamos utilizar a nossa variável, a count. Lembra aquela que eu criei no começo da aula? No final, em vez de mostrar uma mensagem genérica para o usuário como todas as planilhas foram bloqueadas, eu posso dizer o seguinte para o usuário, todas as 5 planilhas foram bloqueadas. Para isso, eu vou abrir aspas aqui, nós vamos concatenar com a variável count, e usando o e-comercial, nós vamos concatenar com a segunda parte da frase. Então, ao invés de escrever todas as planilhas foram bloqueadas, eu coloquei no meio dessas palavras a variável count, que, conforme você se recorda, foi atualizada no início do processo com o total de planilhas que foram ativas e que existem na nossa pasta de trabalho. Ao executarmos agora a nossa rotina, veja só, bloquear planilhas, a mensagem vai dizer para o usuário que todas as 5 planilhas foram bloqueadas. Vou desbloquear. Será que funciona com outras planilhas? Vamos fazer um teste? Vou criar então aqui agora mais algumas planilhas. Vamos criar 10 planilhas no total. Eu vou puxar as 5 aqui no começo. E agora vou pedir para que as planilhas sejam bloqueadas novamente. Pressionando o botão bloquear planilhas, você vai ver que a mensagem foi alterada e as 10 planilhas da nossa pasta de trabalho foram bloqueadas com sucesso. Simples, não é? Você vai receber essa planilha, nós temos um blog chamado sigonerd.com e na seção apostilas do Nerd, você vai conseguir baixar essa apostila que acabamos de fazer. Esse é um exemplo extremamente prático de como você deve utilizar as estruturas de repetição no seu dia a dia. Eu particularmente tenho essas rotinas que fazem esse processo de bloqueio de forma automática. Na próxima aula, vou ensinar a você a solicitar a senha para o usuário e utilizar essa senha para bloquear. Somente se a pessoa souber a senha é que ele vai conseguir desbloquear na sequência. Espero que você tenha gostado dessa aula. Vejo você então no nosso próximo encontro. Até lá!